Olá, Ilza Amorim aqui. Você assistiu ao vídeo Por que você tem medo do dinheiro? Vou deixar o link aqui embaixo, porque vale muito a pena você acompanhar essa conversa que a gente está tendo aqui. Eu prometi que falaria sobre o passo a passo da gratidão, e é exatamente isso que nós vamos fazer. Porém, como a gratidão é algo muito amplo, nós vamos o passo a passo, e este vídeo aqui vai falar do primeiro passo, que é sobre a primeira fase da dinheirofobia. Lembra? O medo pelo dinheiro? Então, vou contar para vocês a primeira fase, que é a contaminação, que acontece quando a gente, na infância, quando a gente é criança, não é? E como foi que eu me contaminei. Então, para isso, eu vou ter que fazer um passeio na minha história. O meu pai foi dono do primeiro cinema daqui de Diamantina e passava filme em toda a região. Então, sou filha de uma família muito numerosa e os primeiros filhos, né, do casal, tiveram uma vida confortável, uma vida razoavelmente boa. Porém, o meu pai começou a beber, e também mulheres, bebida e mulheres. O que aconteceu? Foi perdendo tudo. Os filmes, as máquinas. Chegou um ponto que a minha mãe não tinha o que fazer para dar alimento para os meus irmãos. E aí, ela que tinha apenas o 4º ano de grupo, que hoje é equivalente ao 5º, não é? Qual que é a formação, qual que é a experiência de uma menina que casou aos 16 anos e que o sonho dela era casar para poder vestir aquela camisa grande do marido? Qualquer experiência que uma menina assim teria para poder cuidar de uma família grande que o marido pôs tudo a perder. Poderia simplesmente ter abandonado os filhos, ter se prostituído, ter colocado os filhos para trabalhar fora, mas não. E é isso que você precisa ter muito em mente. Todos nós temos uma força incrível aqui dentro. E foi com essa força que ela contou para poder dar uma virada na vida e não deixar tudo a perder. E é que, preste atenção, ela poderia também, ó céus, ó vida, ó dor, ó o que a vida fez comigo. Não seja você a pessoa para se sentir vítima, o coitadismo, e vindo mimimi para poder justificar qualquer coisa, não. Você tem que agir. E foi assim que a minha mãe fez. Naquele tempo, né, hoje ela está com 96 anos, naquele tempo ela foi no armazém e anotava as coisas lá na caderneta. Então, ela comprou coisas para poder fazer pipoca, doce, suco, e meus irmãos saíam para poder vender. E com esse dinheiro ela comprava outros materiais, mas fazia o alimento. Então, foi assim que começou a nossa história. E nessa história que começou, que eu fui contaminada? Quando eu era criancinha lá, o que eu vi? Não pode comprar nem bala, nem chiclete, nem nada, porque o dinheiro é difícil, o dinheiro acabou, o dinheiro não nasce em árvore, e foi assim. Então, isso foi entrando aqui no meu inconsciente e eu vivenciei isso. Então, nós não poderíamos ter nada que a gente via as outras pessoas tendo. A gente tinha, na hora da alimentação, não tinha carne. Né? Hoje é chique, é legal ser vegetariano, mas eu ainda não sou, não. Nem sei se eu vou conseguir nessa encarnação. Mas acontece que a gente já chegou a comer meio ovo. Por quê? Porque a família era grande, não tinha o suficiente para que todo mundo pudesse comer um ovo frito. Mas a minha mãe partia o ovo ao meio e colocava no prato de todo mundo. Porque ela tinha valores, e tem até hoje, valores, e foi com esses valores consolidados que ela formou, que ela construiu a nossa família. Ela, hora nenhuma, agiu de má fé, precisou de fazer uma corrupção, qualquer coisinha ilegal para justificar que é a necessidade de colocar alimento ali para a família. Não, a gente viveu com aquilo que tinha condição dentro dos valores. E sabe o que nunca nos faltou? Presença dela,
o amor dela, o carinho dela e o cuidado dela com a gente. Entendeu? Que uma coisa não justifica a outra. Os nossos valores, eu gosto muito da história do bambu chinês. O bambu, ele vai, a raiz dele vai se consolidando ali, se fortalecendo. Quando o bambu sai, depois de muito tempo, não tem tempestade nenhuma que o derruba. E é assim que eu me sinto, numa família de bambu chinês, que por mais que a tempestade tenha vindo, nós nos mantemos erguidos dentro dos nossos valores. Não tem nada que justifique qualquer ato, qualquer coisa ilícito. Entendeu? Então, a primeira fase da dinheirofobia, que é a contaminação, foi essa que eu vivi. E olha só que interessante, não é? Quando eu fiz a minha formação em coach, eu estava lá no Rio de Janeiro e teve uma dinâmica com a gente que foi para a gente voltar ao nosso quarto de criança, a pessoa que estava com a gente ali, ao nosso brinquedo de criança, e teve muito choro durante essa atividade. E depois, quando foi ter o comentário, eu também chorei, mas eu chorei de alegria, porque eu não tive um quarto de criança, eu tive um quarto de criança junto aos outros meus irmãos. Eu não tive um brinquedo, eu tinha um brinquedo compartilhado, e era um brinquedo simples, não é? Mas tinha muitas pessoas que estavam chorando lá, porque foram abandonados, porque foram abusados sexualmente, tudo. Então, eu me senti muito grata, entendeu? A gratidão começa por valores muito mais fortes do que qualquer coisa que você tenha, financeiramente falando. Você pode ser, fazer e ter tudo o que você quiser com essa força que você tem aqui dentro. Você pode tudo. Você pode ser tudo o que você nasceu para ser. Não precisa ser só o que deu para ser. Não é mesmo, Bruno Gimenez? E aí é com ele que eu aprendo muito. E estou aqui para contar para vocês isso, dessa primeira fase da dinheirofobia. E queria que você refletisse um pouco, que você voltasse à sua infância e analisasse como foi a sua infância, o que você teve de bom que você pode agradecer e o que você teve de nem tão bom assim, mas que você pode ressignificar, que pode ter contribuído para o seu crescimento. E lembre-se sempre, você pode ser tudo o que você nasceu para ser. Você tem uma força, uma luz muito forte aqui dentro. Talvez ela esteja um pouquinho apagada, que precisa de um sopro para ela acender, que precisa de uma fricção para poder aquecer, mas ela está aí dentro de você. E eu sou muito grata à minha mãe, ao amor que ela nos deu, aos valores que ela construiu a família. Até hoje nós somos muito unidos, um respeita o outro, tem muito diálogo, não tem um inimigo, não tem nenhum marginal, não tem, sabe, nós somos uma família muito forte, porque é essa força aqui dentro, é o exemplo da minha mãe, que é a minha inspiração, o meu exemplo, a pessoa que sempre impulsionou a gente a ir para frente, que nós temos aqui na nossa vida. Então nós temos muito, muito, muito a agradecer. E é esse exercício que eu peço você. Sente num lugar bem tranquilo e faça uma viagem ao seu passado. Veja o que você tem a agradecer. O que você tem. E comece já a fazer esse exercício da gratidão. Então, por hoje é isso que nós vamos ficar nessa primeira fase da dinheirofobia, que é a contaminação que aconteceu comigo na infância e que talvez pode ter acontecido com você. Ou se não aconteceu também, você pode estar agradecendo por já ter uma vida, né, abastada desde muito cedo. Gratidão e até o próximo, hein?